Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: ser fiel até a morte. Meta de hoje: leitura das páginas 57 a 59. O reinado do imperador Vespasiano. Em Mateus 23, Jesus exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Versículos 37 a 38. Quando o Senhor preanunciou que a cidade de Jerusalém ficaria deserta, estava referindo-se ao que iria acontecer alguns anos mais tarde no governo do imperador Vespasiano. Na ocasião, a cidade dos judeus foi sitiada por seu filho Tito. A história dá conta de que Tito não queria destruir o templo, contudo, este tinha que ser destruído para o cumprimento da profecia. Tudo ali foi queimado, ficando apenas o conhecido Muro das Lamentações como memorial da destruição de Jerusalém e do templo. O reinado de Vespasiano e de seu filho Tito durou de 68 a 80 d.C. De certa forma, esse reinado foi mais tranquilo, pois eles toleravam os cristãos que cresceram em número durante esse período. O governo cruel de Domiciano. Depois veio o cruel reinado de Domiciano. No meio de seu governo, o apóstolo João foi exilado. Esse imperador era filho de Vespasiano, irmão mais novo de Tito. Seu temperamento era totalmente diferente do deles. Ele era cruel, covarde e perseguia os cristãos. Domiciano era movido pelo medo de perder o poder. Como os cristãos pregavam que Jesus Cristo voltaria para reinar sobre a terra, ele alimentava a fantasia doentia de que alguém da casa de Davi pretendia reinar no lugar dos imperadores. Por isso queria eliminar os cristãos que pregavam isso. Domiciano era tão hostil que foi considerado o sucessor de Nero pelo ódio que sentia de Deus. Isso o fez autodeclarar-se um ser divino para ser adorado. No entanto, Deus é único e não divide sua glória com ninguém. Diante disso, todos os imperadores que adotaram essa postura tiveram mortes trágicas. A obsessão por poder de Domiciano ainda o levou a fazer uma lista das pessoas que pretendia eliminar, incluindo a própria imperatriz e os altos oficiais que o serviam e gozavam do favor imperial. Essa lista foi parar nas mãos da imperatriz. O resultado foi que 2 oficiais da própria família o mataram. Justamente nesse período, o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do livro de Apocalipse. O reinado de Nerva, um governo de paz. Em seguida, veio o reinado pacífico do imperador Nerva, que governou nos anos de 96 a 98 d.C. No mesmo dia da morte de Domiciano, Nerva foi escolhido pelo Senado como imperador. Ele era um homem de reputação irrepreensível. Seu reinado favoreceu a paz e a prosperidade da igreja, que espalhou-se e expandiu-se. Os cristãos que tinham sido banidos por Domiciano recuperaram suas propriedades confiscadas. O apóstolo João voltou do exílio para Éfeso e retomou seu serviço entre as igrejas da Ásia. Ele viveu até o reinado de Trajano e não foi martirizado. João dormiu no Senhor de velhice aos 100 anos de idade. O imperador Nerva reparou muitas injustiças, revogou leis perversas, promulgou boas leis e reinou com grande liberdade. O reinado do imperador Trajano. O sucessor do imperador Nerva foi Trajano, que governou do ano 98 até o ano 117 d.C. Ele foi um grande general e em seus dias o Império Romano prosperou, alcançando limites máximos de vitórias. Por ser um administrador eficiente e admirável, Trajano fez Roma florescer, mas por ter preconceito contra o cristianismo, apoiou a perseguição aos cristãos. Contudo, mesmo sob perseguição, o evangelho avançou a ponto de, em alguns lugares, os templos pagãos se tornarem desertos. Isso gerou um problema, uma vez que ao diminuir a adoração dos deuses, diminuía também
a compra de animais para sacrifícios e de objetos de adoração, como os nichos de Diana, que davam muito lucro nos dias de Paulo, conforme vemos em Efésios. A pregação do Evangelho afetava a economia romana. Para contextualizar a história, leiamos. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a vossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Atos capítulo 19, versículos do 23 ao 26. Aqui vemos que a pregação de Paulo começou a afetar a economia do império, pois uma profissão da sociedade romana foi duramente atingida. Essa profissão, ligada à adoração das deidades pagãs, garantia o sustento de muitos. Por isso, do reinado de Trajano, o temor entre os pagãos voltou. Muitas acusações eram feitas aos governadores, gerando um clamor popular contra o cristianismo, pois a pregação dos cristãos afetou a economia e o bolso de pessoas importantes.